Oi, pessoal, bom dia. Já tô aqui esperando a Denise, que vai entrar agorinha pra gente bater papo aqui um pouquinho sobre agricultura familiar. Ela tem uma grande experiência nessa área, então a gente vai conversar um pouquinho com ela, conhecer um pouquinho dessa experiência dela, como que é esse dia a dia de trabalho dela. Tô esperando ela entrar aqui. Quem que já tá aí? Tô vendo que a Lília já tá aqui com a gente também. Tudo bem, Lília? Vitória entrou. Joana, sejam bem-vindos. Bom dia, Lilian. Lilian, quero fazer uma live nossa. Não sei se já tá marcado, as meninas estão marcando, mas queremos uma live com você também, viu? Ó, a Denise já entrou aqui, vou chamar ela também, gente. Só um minutinho que eu estou chamando. A Denise já tá conectando. Oi, Denise, tudo Ei, bem? Lohane, tudo jóia e você? Joia, como estão as coisas aí? Ah, tudo bem. Deu Muito tempo de calor. descansar de ontem para hoje? Ah, a vida tá acelerada, fim de ano, não dá para ficar descansando muito não, né? Colocar as coisas em ordem antes do Natal. Todo mundo correndo, né? Para organizar tudo. Verdade. Fim de ano é sempre assim, essa loucura, né? É, não tem jeito, mas é muito bom, né? Gostoso essa época. Natal, Ano Verdade, Novo. verdade mesmo. Gente, pra Renovar, quem. a época de renovar as energias também, né? Isso, tem que aproveitar, final de ano. Tô vendo É. todo mundo que tá aqui acompanhando a gente. A Kátia tá aqui, tudo bem, Kátia? Também o Adriano, que coisa boa. A família Abra, muita gente aqui. Bom, Denise, gente, para quem não conhece a Denise, eu vou até pedir para ela poder se apresentar um pouquinho aqui pra gente. Denise, já te adianto que é um prazer te receber aqui hoje. Fiquei muito feliz em você aceitar o convite, em estar aqui com a gente, bater esse papo aqui sobre agricultura familiar. E vou te pedir para você se apresentar aqui para quem está acompanhando a gente, poder te conhecer um pouquinho mais também. Ah, eu que adianto que é uma alegria, né, poder estar conversando com você, sempre um prazer com os nossos encontros, né, os encontros com a família Ábrada, é sempre uma alegria muito grande, muito aprendizado, muita troca de experiência, muito bacana, né? Então, Lohane, eu sou a Denise, né, sou da Zona da Mata de Minas Gerais, somos mineiras, né, Oh, e eu sou delícia. advogada, trabalho para o produtor rural. Sou engenheira agrônoma, minha primeira formação foi em agronomia e também sou produtora rural, né? Ajudo aqui a minha família, a gente está na lida aqui e a cultura, né, carro-chefe aqui é o café. A gente está na região produtora de café, né? Hum, E aqui na nossa região, o bacana é que a região é composta basicamente de agricultores familiares. Então, a gente está sempre em convivência, sempre trocando experiência com outros agricultores também. Então, Denise, eu até achei muito bom você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa questão também da agricultura familiar, né? Porque, assim, acaba que essa área ainda é muito pouco explorada, principalmente na área do direito, advogados especializados em agricultura familiar. E até, assim, aqui na minha região, a gente trabalha já com uma agricultura que está muito profissionalizada, então a gente acaba tendo, até por serem culturas mais caras, o custo, então acaba que geralmente são muitos sócios e acaba exigindo uma maior profissionalização e tudo. Mas hoje a gente já vê também, né, Denise, muitos agricultores familiares que também têm essa característica de estarem se profissionalizando. Como você tem percebido isso, essas mudanças da agricultura familiar? Então, Lohane, isso é até uma questão bacana, né? Porque normalmente as pessoas pensam que a agricultura familiar é só a pessoa que produz ali quase que para sua subsistência, né? E a realidade não é somente essa. A gente tem sim um nicho de produtores que tem uma demanda para produzir mais para sua subsistência, mas a gente já tem agricultores familiares que eles são tecnificados, que eles estão atrás da tecnologia, né? Então, não existe, eu acho assim que as pessoas às vezes associam muito a agricultura familiar com algo muito primitivo, e na verdade não é isso, né? Tem sim, as pessoas estão buscando produzir mais, aumentar a produção, valorizar o seu produto, mas a realidade do agricultor familiar, ela é um pouco diferente, né? Ela tem aquele trabalho mais voltado com a sua família, as áreas de terra nem sempre são áreas muito grandes, né? Então, é isso que às vezes diferencia, né, o modo de produção e tudo mais. Na área do café mesmo, a gente já vê, né,
que sem a tecnologia não daria mais para produzir. Então, os agricultores estão buscando essa tecnologia adaptada à realidade. Cada local tem a sua realidade, né? Aqui na nossa região, por ser uma região montanhosa, o trabalho ele é feito muito da forma manual, né? Então, os agricultores, a região das Matas de Minas, né, que inclusive queria dar os parabéns para o Conselho das Matas de Minas, que foi reconhecido pelo INPI agora essa semana, né? Então, assim, oficialmente reconhecida a região, tem desenvolvido um trabalho muito bacana no sentido de valorizar a produção artesanal do café, porque aqui é feito de forma artesanal, mas não só por ser agricultura familiar, é porque a característica do local também exige isso, né? A própria região, como você está falando, né, Denise? Por ter essa questão de ser muito mais montanhoso, não ter um terreno tão plano, né? Isso acaba também definindo um pouco como que vai ser a produção agrícola, o que vai ser mais forte ou não, como que as pessoas vão explorar essa área, né? Então não é... E até... E assim, Denise, acho muito interessante você trazer esses pontos todos, falando sobre essa questão, né, que é a agricultura familiar. Como você está falando, nem sempre é só por uma questão de opção de falar, não, é porque foi assim, é uma questão muito regional, característica. E até a live de hoje, gente, para quem não sabe, essas lives que nós estamos fazendo aqui na Abra com essa temática, né, no Fio do Bigode, o nosso propósito é ter realmente um bate-papo informal, leve, no Fio do Bigode, para quem não conhece, porque os contratos antigamente, né, não eram escritos, era feito no Fio do Bigode, então o intuito é um bate-papo mais leve, assim, onde a gente possa conhecer um pouquinho mais dessas outras realidades, que a gente tem tantas, a gente fala, né, o Brasil é uma enorme e a gente tem realidades diferentes, então é um Brasil diferente em cada região, né, Denise? Sim, né, a agricultura, a própria agricultura, né, seja ela familiar ou não, ela tem as suas diferenças, né, influenciada por questões climáticas, questões culturais, né, questões geográficas. Então, assim, uma série de questões que influenciam isso. E isso que é o bacana, né, Lohane, que faz o Brasil ser especial, ser um super produtor, né, as pessoas serem apaixonadas com a agricultura por isso, né? Então, isso é muito bacana se a gente pegar para avaliar toda essa questão da agricultura, o histórico e tudo mais, né? Denise, e você falou um pouco sobre essa questão da produção de café também. Você pode compartilhar um pouquinho, gente? Para quem não sabe, a Denise é super expert aí em café, em cafeicultura. Ela tem cursos nessa área também, né, Denise? Então, assim, você pode compartilhar um pouquinho com a gente quais que são as particularidades dessa questão da produção de café na agricultura familiar? Como que funciona isso? Posso sim. Então, Lohane, aqui onde eu tô, né, que é a região da Zona da Mata, que as pessoas produzem café, quando o agricultor é pequeno, ele tem uma pequena propriedade de terra, que aliás, antes até fazer um comentário, a região que a gente tá, ela tem meio que uma reforma agrária natural, que eram os pais que vão dividindo a propriedade, passando ela para os filhos, né? Então a gente tem pequenos retalhos de terra. Né? Então, cada um trabalha ali, às vezes, né, faz a troca de dia com um parente, com um vizinho, para poder, na lida ali do dia a dia, né? E aí, a cafeicultura, ela veio, assim, como uma importante cultura no desenvolvimento aqui da região, mas, ao mesmo tempo, aquele produtor que ele tem a sua propriedade muito pequena, se ele cultivar apenas o café e não cultivar também outras culturas para sua subsistência ou para gerar uma renda alternativa, muitas das vezes ele vai ter alguma dificuldade financeira. Isso que a gente fala é porque o café é uma commodity, então o preço do café ele está baseado, né, em bolsa de valores. Então o agricultor, quando ele vai produzir, ele vai lá e vai comprar um insumo, quanto que custa. E na hora de vender o seu produto, ele vai no mercado e pergunta quanto você paga. O agricultor ele não coloca preço no seu produto. E isso vai dificultando. Muitas das vezes, esse valor, né, o custo de produção, ele fica superior ao que o mercado está pagando.
E isso para um Denise, agricultor que é pequeno é muito difícil. isso aí eu tenho que comentar com você, que é uma coisa, gente, que eu vejo que às vezes a gente não tem noção dessa realidade no agronegócio. Isso que você falou para mim, gente, anotem isso que a Denise falou. O produtor, a maioria das vezes, não é ele que põe preço no produto dele. Então, isso aí acontece muito, não só na agricultura familiar, mas como na agricultura de uma forma geral. Às vezes, aquilo que é produzido, o custo é tão alto de produção que muitas vezes, dependendo de como que está no mercado, né, Denise, como você falou, não consegue nem pagar o Sim, custo de produção. Por isso que é muita questão do risco também. Às vezes, e não é só, sim. além do preço, a gente tem as questões climáticas influenciando. Então, a gente pode ter uma produção ali afetada pela questão climática, né, Denise? E ainda, às vezes, se não tiver um preço que está alinhado, por isso que e até essa questão da comercialização também, de produção do exterior que vem para cá, importação, a questão de não ter o dumping, tudo isso, gente, por isso que isso é tão sério. Porque a produção no Brasil, a gente tem custos altos, né, Denise? Eu não sei como que é, aí você está falando um pouquinho dessa questão do produtor de café, né? Então, assim, muitas vezes aquele custo dele acaba sendo mais oneroso do que consegue vender aquela produção, né? Sim. A cultura do café ela é uma cultura perene, né, Lohane? Diferente, por exemplo, do hortifruti, que é né, o que vocês cultivam aí, as hortaliças. É, mas por ser uma cultura perene, em algumas questões ela diminui o risco da produção, mas em outras aumenta também, né? Porque o HF rapidinho, você planta, você faz um alto Olha, investimento e gente. você colhe. O café a gente planta só daí 3 anos que você vai iniciar a colheita. Então, assim, tem que ter todo um planejamento feito por trás, né? E de avaliar os custos. Esses custos, né? Nunca o agricultor tem domínio sobre eles. Então, assim, tem mesmo que fazer muita conta, ser muito guerreiro para continuar, né? É uma profissão linda, né? Uma atividade linda a agricultura, né? Mas é muito desafiadora. Denise, e você está falando aí da agricultura familiar, e como que queria que você compartilhasse um pouquinho da sua história também? Como que você começou a olhar para essa área? Então, Lohane, eu nasci e ainda vivo no campo, né? Moro com a minha família na zona rural. Então, a agricultura e os desafios que era a agricultura sempre fez parte do meu dia a dia. Eu sempre estava escutando a minha família comentando sobre as dificuldades, do que era produzir, né? Os desafios que era a produção. Então, isso meio que está impregnado no meu DNA. Então, eu tenho uma paixão pela agricultura, né? Por estar no campo, por conviver com agricultores. E aí, desde muito pequena também, a gente ajudava a família na lida com algumas questões, né? Isso é muito comum, né? O filho do agricultor, ele está na lida do dia a dia, né? Isso é uma questão cultural, digamos assim, né? E aí, o meu avô, que é uma pessoa muito especial, ele sempre teve uma visão de empreendedorismo muito grande. Ele foi uma pessoa assim que ele sempre buscou conhecimento, ele sempre procurou empreender, sempre procurou aprender, buscava por cursos, por tudo mais para poder ir aprendendo. E aí uma questão que eu aprendi dentro da minha casa, junto com a minha família, foi exatamente da gente nunca, por ser pequenos produtores, nunca ser dependente só de uma renda. O meu avô me ensinou essa questão da diversidade das culturas, sabe? O quanto que isso valorizou e o quanto que isso foi importante financeiramente para ele se estabilizar na vida. E aí isso foi crescendo dentro de mim, essa paixão, essa alegria. E aí eu resolvi estudar agronomia, né? Que era né? Filho de produtor, ajudar os pais na terra, aquilo tudo, né? E aí estudei, sou muito feliz de ter feito agronomia, né? Acho que isso contribui muito, assim, com a minha família, com outras pessoas também, com a comunidade e tudo mais. E daí, Lohane, uma coisa que eu não sei explicar na minha vida é como que eu fui parar no direito, sabe? Eu não sei por quê. Até hoje eu fico me perguntando por que eu estudei direito. Mas eu acredito que tudo na vida da gente tem uma energia mais forte, que a gente vai, faz. E eu estudei e sou apaixonada também com a área jurídica. E vejo que, né, uma questão é que o agricultor não consegue compreender
o quanto que as adequações, né, à legislação em certas questões pode contribuir com ele, pode evitar determinados problemas, né? Então, hoje, eu me vejo, né, como uma advogada do produtor rural para trabalhar exatamente com o que eu sempre amei, que é essa parte, né, preventiva, que é mostrar para o agricultor e fazer ele perceber o quanto que ele pode melhorar a sua produção. Enquanto técnica agronômica, né, eu trabalhava no sentido de extensão rural, que é essa educação para o agricultor perceber o quanto que ele pode melhorar a gestão da propriedade, técnicas que ele pode utilizar e tudo mais. E hoje, na área jurídica, eu me vejo nessa situação de compreender essa organização mais jurídica da propriedade, né? Como que ele pode evitar ter um problema trabalhista, como que ele pode evitar de ter um problema previdenciário. É um pouquinho da minha Denise, história. eu acho muito bacana isso que você trouxe, essa conexão da sua história, né? Que você, da agronomia, vim para o direito. Então, assim como lá, você vê isso também comum na agricultura familiar, essas alternativas, né? Essa questão, igual você contar a Sim, história do seu avô e sempre ter uma outra fonte de renda. Então, isso acaba estando enraizado na gente. A Lilian comentou aqui também sobre isso, né, Lilian? Eu vi ela comentando a importância de ter essas alternativas na questão da agricultura familiar aqui, principalmente. E isso, eu acredito muito na força disso que você falou também, Denise, dessa sua experiência, dessa sim. sua história de vida. O Adriano até comentou aqui, falou do direto da roça para o direito da roça, né? Não, direto da É roça isso para o aí. direito na roça. Então, realmente, eu acho que isso faz muita diferença. Você ter essa experiência e conhecer de verdade como é esse mundo, né, Denise? Que é totalmente diferente no dia a dia de trabalho, né? E uma coisa, né, Lohane? Todas as pessoas pensam que, me formei em direito, vou para a cidade, vou me fechar num escritório e perdi o vínculo. É porque eu não gostava da profissão da agronomia ou que eu não gosto da roça. E, na verdade, é exatamente o contrário. Né? Exatamente porque a gente vê tantos problemas, tanta demanda, tanto trabalho que a gente vai, ai meu Deus, né? Preciso ajudar nisso daqui. E aí gosto de estudar e vai crescendo aí, tentando buscar alternativas, né? Ajudar mesmo o produtor. Que como a gente disse, né? Já tem uma vida assim tão sofrida, né? Você trabalha no sol e tudo mais. Então, o que a gente pode fazer para ajudar e para melhorar, a gente está sempre fazendo, né? Denise, e você falou sobre essa questão de poder levar, né, poder evitar problemas desses produtores, poder trazer soluções e também evitar problemas. E como que você vê isso aplicado na agricultura familiar? Você acha que esse produtor da agricultura familiar, para você que realmente vive isso, você acha que realmente tem essa necessidade? Como que você vê isso na prática? Ah, claro que tem, Lohane. É aquilo que a gente sempre comenta, né? Você imagina o agricultor que ele não tem o documento da sua terra organizado, que ele não tem um acesso ao Pronaf, ele não vai conseguir ter um acesso ao Pronaf por isso, ou a outros tipos de crédito. Muitas das vezes ele vai acessar um crédito com juros mais altos, exatamente por não ter essa organização. Na questão previdenciária mesmo, se ele não consegue comprovar a renda, comprovar a atividade, um tanto de gente que às vezes, né, passa a vida inteira trabalhando e depois não tem como comprovar por uma questão assim de um mínimo detalhe que poderia ter tomado cuidado de ter feito durante a vida, né? A própria questão da sucessão rural, né, Lohane, que muitas das vezes as pessoas divide a propriedade, aquilo ali vira um motivo de discórdia entre a família, de divisão e tudo mais. Se isso for cuidado e for planejado, né, sempre vai ter uma boa alternativa que fique viável economicamente para todo mundo e que todo mundo sai ganhando no final. Então, assim, isso não são só questão de grandes empreendimentos, isso não é só questão de grandes empresários, grandes proprietários. Isso é o que está ali no dia a dia das pessoas, de todo mundo que é agricultor, né? Não, e como você falou, né, Denise? Ontem a gente até conversou um pouquinho sobre isso. A agricultura familiar, gente, a família é inerente. É o tipo de agricultura que, quando a gente fala de agricultura familiar, a gente está falando de família. Então, essa questão, como você trouxe, Denise, de forma brilhante mesmo, essa questão da importância da estruturação, desse planejamento antes.
Eu e o Luiz, a gente conversa muito sobre isso. Eu não sei se você também sente essa dor aí, que até queria que vocês compartilhassem com a gente, pessoal, vocês que estão vendo a live. Mas essa questão de quando vem um cliente no escritório e ele tá com um problema gigante, assim, de alguma questão jurídica que teria sido muito simples de ter sido resolvido antes. E aí a gente olha e fala, nossa, sabe, foi só uma questão de prazo, foi uma questão da forma que foi feito. É um detalhe, às vezes é uma cláusula do contrato que poderia ter evitado todo um desgaste. Então, assim, eu não sei, como também eu também sou produtora, meu pai também vim de uma família também que sempre teve nesse meio. Então, acaba que eu vejo tanto que isso é, sabe, doído mesmo. Você vê uma situação e fala, nossa, não precisava ter sido assim. Sabe, eu não consigo olhar para essas questões só com essa questão desse olhar jurídico de pensar, o procedimento é esse, assim, assim. Eu acho que a gente tem que ter realmente esse cuidado para poder levar isso, né, para o agronegócio, para os produtores. O que você acha disso também, Denise? Com certeza, Lohane, essa sensibilidade, né, de olhar para aquela produção ali, é muito isso, né? A advocacia não é só o litígio, né? Não é só a discórdia, não é só depois que o problema existe. Muitas das vezes é como você está falando mesmo, né? Se a gente consegue se organizar, ou você não chega a ter um problema, ou quando tem esse problema, ele tem uma dimensão infinitamente menor, né? Então, assim, muitas das vezes as pessoas vão arriscando, arriscando, né? Mas eu vejo, sabe, Lohane, que o mundo tem mudado, as pessoas têm buscado ser diferente, as pessoas têm procurado avançar, né? Na agricultura, isso é muito, muito presente. Então, assim, hoje não dá mais para ser aquela propriedade que fica lá fechada, que não se organiza, que não faz suas contas, que não busca informação. Então, eu acredito muito que a gente está numa fase de mudança na agricultura, principalmente da agricultura familiar, que também as pessoas começam a perceber que não dá para ficar ali só, né, naquela discórdia, o grande agricultor vai, cresce, o agricultor familiar fica ali só na subsistência, né? Então, hoje o mundo mudou, a gente tem tecnologia, a gente tem uma série de questões. E com tudo isso, né, essa parte jurídica e organizacional da propriedade, ela vem junto, né? Então, aliás, eu diria que talvez vem até primeiro, porque se o agricultor não compreende que ele precisa fazer toda essa mudança, ele não consegue compreender em todos os outros investimentos também que ele vai fazendo. Então, é meio que essas duas questões andam muito paralelas, né? E uma questão, né, Lohane, o agricultor ele está sempre se reinventando. Né? Eu fico vendo aqui na região, por exemplo, a questão da agricultura familiar com a produção de café. Hoje as pessoas estão o agricultor tentando comercializar o seu próprio café. A gente falou da questão da dificuldade de venda, que ele não consegue colocar preço. Então, hoje, o que o agricultor está fazendo? Está buscando fazer cursos, conhecer um pouco mais do produto que tem na mão, porque a qualidade do café ela influencia muito no tipo de mercado que você vai acessar e tudo mais. Então, assim, o que tem crescido na região de produtores que já comercializam seu próprio café, né, que torram ali, fazem a torra ali na propriedade, vendem isso para essa produção artesanal. Então, assim, isso faz agregar valor ao produto, isso faz o agricultor sentir que o trabalho dele também tem mais valor. E é como você falou, às vezes não é nem só pela questão realmente do dinheiro, mas do reconhecimento daquele trabalho, né? Tá sendo realmente Sim. compensado aquilo que está sendo feito. E assim, Denise, acho muito interessante você falar isso tudo, gente, considerando a agricultura familiar. Porque às vezes a gente fica com um olhar de que tudo isso não é aplicado e não caberia na agricultura familiar, né? É como se fosse, não, Sim. isso daí que vocês estão falando, isso aí é só para grandes produtores e na agricultura familiar isso não existe. E você já traz, vindo de dentro dessa realidade, então você é uma pessoa que cresceu na agricultura familiar, né? Não é alguém que está só vendo de fora e falando, pode ser que dá certo. Você já traz realmente da sua experiência isso sendo realmente necessário, né? Porque toda essa questão, a questão desse próprio cuidado dos produtores com essa qualidade de produção, com esse ganho, para poder realmente ter esse reconhecimento também do trabalho que está realizado, né? Junto à questão também dessa importância do preventivo, desse trabalho jurídico, né? Sim. É muito bacana, Lohane. Eu vejo assim que seja
no café, no próprio café, que como eu sempre dou como exemplo, por ser a cultura de maior produção aqui na região, mas também outras questões, né? Quem comercializa lá o seu leite, o seu queijo, a sua banana, a sua fruta, né? Muita oportunidade de geração de renda, que isso acaba, né, dando oportunidade também para quem gosta do campo permanecer no campo. Porque muitas das vezes tem uma questão de expulsão das pessoas do campo exatamente por não ter essa oportunidade, por não ter a fonte de renda, a pessoa trabalha ali no sol, chega no final do ano, não conseguiu agregar nada, não conseguiu crescer, né? Então, assim, isso vai dando um certo desânimo. Eu sempre fico triste quando eu vejo as pessoas falando, assim, às vezes algum agricultor que vira e fala assim: ah, meu filho, estuda para você sair da terra porque a agricultura não dá dinheiro. Isso é sinal assim de cansaço, de desgaste, de desvalorização, né? Então eu vejo que isso tem mudado e isso é muito bacana. E, inclusive, falando disso, Lohane, você sabia uma curiosidade aqui da minha região, que a maioria das pessoas moram no campo? Isso é Sério, muito bacana. Denise? Sério, é muito diferente de outras regiões do Brasil. Que Então a gente tem. legal! E como que funciona? Como que é assim? Vocês se reúnem, agora não, né, pela pandemia, mas normalmente como que funciona isso? Olha, a maioria, eu sempre brinco assim, que tem muita gente, quando eu estudava, o pessoal falava assim, nossa, mas você não tem medo de morar na roça? Morar na roça não é meio abandonado, meio deserto? É uma E ideia, eu não acho que é. geral, né, Denise? Todo mundo fica pensando, gente, mas será que não é perigoso dormir lá? Como que. E hoje em dia, principalmente, né? Porque fica todo mundo na cidade. É muito legal ter muita gente assim morando. Como que é aí na prática? Muita gente. Aqui a gente, como se diz assim, a gente sai da janela, você vê um vizinho de um lado, outro de outro, muitas casas. Então isso faz assim ter uma dinâmica diferente também, né? As comunidades, elas se organizam, tem os campos de futebol e tudo mais. Não é só aquele passeio lá na roça, igual a maioria das pessoas fazem, né? Então isso é muito bacana, assim. Para te falar a verdade, eu não consigo nem me imaginar morando também num lugar que não tenha gente, porque aqui tem gente, aqui é quase uma cidade, entendeu? De tanta gente que tem na zona rural. E eu acho que Denise, eu amei saber isso. Eu não sabia que tinha muita gente, que era comum aí. é muito comum, às vezes, próximos dos locais que tem campo, igreja, os espaços de lazer, é os lugares que tem mais concentração de Denise, e você pessoas, né? vê, porque você que está bem imersa aí, como você falou, na sua região tem muitas pessoas que moram na fazenda, achei muito bacana. Você vê também as pessoas tendo esse olhar e pensando em questões jurídicas, pensando em problemas que estão tendo com relação a isso. Você vê isso daí na prática ou não? Os produtores Na mesmo, os agricultores. Lohane, na prática ainda tem muito. Quando existe o problema, vai buscar. Né? As pessoas ainda não conseguem perceber isso que a gente está falando de que precisa ser trabalhado. Tem muitas questões que elas precisam ser trabalhadas que evitam um grande problema jurídico lá na frente, né? Então, infelizmente, isso é uma questão que ainda tem uma demanda de demonstrar isso para o produtor, né? E que eu acredito que isso tende a crescer, como eu já disse anteriormente, né? As pessoas estão mudando a sua visão sobre tecnologia, sobre, enfim, várias demandas e uma delas é a jurídica. Mas ainda se pensam, ainda tem impregnado na cultura das pessoas que o advogado é só para resolver depois que der problema, né? Então a parte Denise, eu consultiva mesmo fica vou no até segundo ler aqui, plano. ó, a Daiane deixou um comentário falando que isso acontece muito na área trabalhista e fiscal, ela acha que é maior ainda, porque a gente sempre ouve a frase, mas todo mundo faz assim. E eu acho que essa é uma frase Tipo, muito comum, assim, meu pai sempre fez assim, meu avô sempre fez assim, né? Aqui é o jeito que é assim, né? Então acaba que tá meio que inerente mesmo, né, Denise? fica nessa ideia do fez assim, e aí tem essa dificuldade, né, de compreender que pode ser diferente. Mas o bacana que eu acho, Lohane, é que os agricultores também, eles, às vezes, é porque nem sabe que pode também ter aquilo de uma forma preventiva, né? Não consegue perceber que,
vou eximir a área trabalhista, mas, por exemplo, a área previdenciária, né, a área tributária mesmo, né, que se tiver ali um acompanhamento, a própria questão contratual e tudo mais, né, se tiver um acompanhamento, que isso, né, vai evitar uma despesa grande, né? Aí fica muito nessa questão que eu concordo com a Daiane aí, do arriscar, né? Ah, vamos arriscar para ver se dá certo, mas muitas das vezes o risco, depois ele leva a uma série de consequências que não, nem sempre pode ser suportada de uma forma mais tranquila, né? E aí o agricultor acaba entrando em muita dificuldade, né? Então, isso é uma questão que a gente vai precisar estar sempre falando para as pessoas compreenderem que pode sim ser feita uma advocacia não litigiosa, né? E assim, na verdade, eu não sei o que que você acha disso, Denise, mas eu vejo muito também essa questão da própria posição do advogado, enquanto profissional do direito que atua no direito, essa área. A questão da gente mesmo, às vezes, não conseguir passar essas possibilidades. Ontem a gente conversou um Sim. pouco sobre isso. A maioria das vezes que eu tenho reunião com o cliente ele não está acostumado a ver o advogado como realmente nessa parte extrajudicial, nesse apoio, nesse preventivo, no antes, né? Por um senso comum que eu acho que também faz parte da nossa classe, da advocacia de uma forma geral. Eu não sei o que que você acha, se você também sente isso, o que que você acha? Ah, sinto sim, Lohane. Tanto é que muitas das vezes quando a gente vai procurar, né, um advogado, alguma questão, eles falam assim, ah, deixa dar o problema primeiro, depois a gente resolve, né? Então, é, eu acho assim, não existe um preparo muitas das vezes, né? As próprias faculdades de direito, né, Lohane, não tem essa formação voltada mais para o agro, para olhar para esse nicho, né, que é uma grande parte da população brasileira, né, e que isso precisa ser melhor observado. O Júlio César até falou aqui, ó, todos deveriam colocar o jurídico como um custo fixo, como colocam um Verdade. contador. E realmente, né, porque o contador, gente, assim, aqui na minha região, pelo menos, contador de produtor rural é padrinho do filho, é uma pessoa muito próxima. É realmente não dá, ninguém, todo mundo tem um contador. Eu não sei se aí também é assim, Verdade. Denise. É, sim. E aqui quase que o contador tem que virar um advogado. Muitas das vezes o contador é quem vai fazer um contrato, é quem vai fazer uma outra questão, e aí passa despercebida alguma cláusula, algum detalhe, né? Que deveria ser o profissional do direito que tenha esse olhar e essa experiência, né? É, porque tem muitas Então, às vezes, particularidades, né, Denise? Não tem, até a gente do direito, quem já advoga na área, no agronegócio, é uma área muito abrangente. Igual, por exemplo, eu trabalho só com trabalhista no agronegócio, né? Para a gente realmente conseguir levar tudo daquilo que o cliente precisa, assim, tem coisa demais, né, Denise? Então é complicado saber tudo. E aí o contador também não tem como. A gente é um trabalho em equipe. Eu acho que é uma questão realmente interdisciplinar, né? A gente precisa uns dos outros, são funções diferentes, né? sim, com certeza, né? À medida que cada um, com a sua experiência, que as pessoas têm que ter esse reconhecimento, né, Lohane? Essa humildade de saber que ninguém domina tudo, né? A gente é um ser humano, você imagina, só na área jurídica quantas coisas, só na área agronômica quantas questões que são, né? Imagina uma pessoa, né, saber de todas as culturas, por exemplo, pegar a área agronômica, saber de todas as culturas, todas as doenças, todas as particularidades, é impossível, Não tem né? jeito. Então cada um de fato, né, tem ali um conhecimento mais aprofundado. E uma coisa, Lohane, que eu sempre procuro observar é valorizar o conhecimento das próprias pessoas, né? Os agricultores sabem muito, né? Eles estão ali, é eles que estão no dia a dia, eles que sentem de fato isso que a gente chama da dor, né? Então, é importante que a gente compreenda também toda uma questão cultural, toda uma questão histórica, né? Por mais que o pai fez assim, o avô fez assim, mas vai chegar a hora que vai ter alguém que percebe que aquilo ali pode ser melhor. E aí é que as mudanças vão acontecendo no campo, as evoluções, né? Tecnológicas, jurídicas e tudo mais. E cada vez mais eu acho que isso tem acontecido, né, Denise? Como você mesma falou, os produtores estão procurando isso, eles estão procurando inovações,
pontos que possam realmente ajudar uma produção melhor, que possam ajudar a trazer mais segurança ali, segurança jurídica mesmo para aquele meio. Então eu vejo que essa questão de meu pai sempre fez assim, meu avô sempre fez assim, isso está sendo um pouco quebrado, sim, nesse meio rural. Assim, as pessoas estão procurando por essa inovação no agronegócio. Você comentou que aí também percebe um pouco isso, né? Na agricultura familiar também, né? Sim, com certeza, né? E aí isso gera até um conflito no campo, né? Que é uma questão da própria sucessão, que é a questão de ver diferente, né? Às vezes o filho percebe isso, quer fazer essa mudança, tem uma resistência ali do pai ou do avô, de quem está ali mais à frente da propriedade há algum tempo, né? Então, mas isso tende a mudar, eu acredito que vai mudar muito ao longo dos tempos. A juventude, principalmente, vem buscando se aprimorar, né? Então, essa mudança ela está acontecendo, mesmo que de forma lenta, ela está acontecendo. Aqui a Luiz até comentou que você tinha falado sobre a questão das faculdades, de não dar realmente importância necessária nessa área do direito agrário, direito do agronegócio. O Luiz até comentou que o agro representa 1/3 dos empregos no Brasil e que as faculdades acabam não valorizando isso. Eu não tive, eu não sei se você teve, mas assim, é muito comum na faculdade de Direito a gente não ter disciplinas direcionadas ao direito agrário ou ao direito aplicado ao agronegócio de uma forma geral. Eu mesma não tive nenhuma. Eu também não, só mesmo voltado para direito ambiental e de uma forma muito rasa, né? Então, isso é de fato uma coisa que a gente tem que buscar, né? Por isso que o Luiz fala. E além disso, eu não sei se vocês sabem, mas desse 1/3 que emprega, 70% é a mão de obra que emprega é a agricultura familiar. Porque a demanda, o tipo de produção que tem, né, de trabalho, de emprego, é a agricultura familiar. Então, assim, tem um potencial muito grande de trabalho que às vezes as pessoas não olham e falam assim, é aquele agricultor pequenininho ali, ele não vai investir, ele não quer mudar, ele só planta ali para sua subsistência. Isso não é mais realidade, né? O Não, agricultor, ele quer ser valorizado, ele quer ser reconhecido, ele está fazendo a sua parte, ele está implementando, né, trabalhando com novas tecnologias. Então, assim, a mudança está aí, Lohane. e isso que você falou, gente, é interessante. Eu gosto muito de dados. Eu amo estatística, dados, porque eu acho que isso abre um pouco o olho da gente. Imagina, gente, 1/3 dos empregos do Brasil vem do agro. Desse 1/3, 70% vir da agricultura familiar, sabe? Às vezes a gente fala, não, mas a agricultura familiar não tem demanda, é um setor pequeno. E às vezes não é real, é uma coisa que a gente está criando, né? Com esses dados, com a informação, fica muito mais claro isso, a força da agricultura familiar no Brasil, né, Denise? Sim, a própria produção de alimentos, né? De alimentos que estão ali no nosso dia a dia. Se a gente vai lá na feira, lá no sacolão da nossa cidade, muitas das vezes o alface que está lá, que está no nosso prato no dia a dia e tudo, é produzido por esse agricultor que está ali no entorno dessa cidade, fazendo a economia girar, né? Então tem uma importância muito grande e muito relevante. Não, realmente, Denise. Denise, eu queria saber assim, quais que são as principais oportunidades que você vê para advocacia nessa área da agricultura familiar? Olha, Lohane, eu vejo, como eu já comentei algumas questões, eu acho que o agricultor ele precisa se organizar melhor. Então, muitas das vezes a gente vê problemas na área previdenciária, que o agricultor, né, às vezes, ou deixar de fazer um contrato, ou de deixar de fazer uma contraprova ali, depois vai ter alguém ali que não consegue acessar os seus benefícios, né, previdenciários. Muitas das vezes o agricultor familiar está na condição de segurado especial, nem sempre, mas está na condição de segurado especial, que tem toda uma exigência especial para poder estar fazendo acesso a recursos. Eu vejo muita oportunidade na questão, como eu disse, da sucessão no campo, né, da sucessão rural, dessa transmissão da propriedade, muito, principalmente aqui na minha região, em relação à regularização das propriedades, regularização de terras mesmo. Aqui, o que acontece, Lohane? O pai falece,
Aí divide a propriedade para os filhos, não dá a parcela de solo que tem para poder fazer um registro individual para cada um. Aí vai vendendo e vai passando um para o outro, só com Os contrato de contratos de compra compra e e venda. venda, né, Denise? Chega uma hora que você não sabe nem mais de onde veio, de quem era aquela propriedade. Você tem dificuldade para regularizar. Se você for fazer inventário, fazer tudo que existia para trás para poder regularizar aquela propriedade, a propriedade não se paga. Então, assim, tem todo um problema que precisa ser trabalhado junto da agricultura familiar. E uma coisa Tirando a acaba questão da levando a própria outra. mão de obra, né? Tirando a própria questão que a gente está falando da mão de obra. Quando o agricultor ele tem uma demanda de mão de obra externa e tudo mais, ele precisa olhar para isso com mais atenção, né? Eu penso assim, Lohane, o agricultor que ele tem menos capital de giro, ele deve ser mais atento, né, à questão e a problemas que podem vir do que o agricultor que ele tem um capital de giro maior, né, do que um grande agricultor. Você pensa, o agricultor familiar é quem demanda mais de mão de obra. E aí ele não faz todo ali o preventivo trabalhista dele. Você imagina o que pode acontecer com esse agricultor, né? É uma É, situação complicada. acaba tendo reflexos muito maiores. E como você falou, às vezes uma situação só, que não foi feita a regularização de uma terra, depois isso pode virar um problema sucessório, depois quando isso entra no inventário, acaba sendo uma coisa que fica quase impossível de ser solucionada, né, Denise? Que vem lá de Sim, trás de uma questão de regularização que não foi feita. Então isso acaba tendo é. consequências, né? Muita. E aí depois quem está lá na frente, que né, ou herdou ou comprou aquela terra, ele quer acessar um crédito, ele não consegue ter acesso a uma DAP, ele não vai conseguir, né, nada, porque ele não tem aquela prova ali de que ele é proprietário e tudo mais. Então, assim, são questões que, se bem trabalhadas, né, elas vão evitar muitos problemas para frente. Vai ter uma evolução muito grande, né? O agricultor vai conseguir crescer, desenvolver, estar bem, com qualidade de vida. Eu sempre falo isso, né? Que o agricultor familiar, ele preza muito isso, a qualidade de vida dele, né? Agricultor como um todo, né, Lohane? A gente é apaixonado pelo campo. Meu avô, ele tinha uma paixão, ele sempre falava assim, minha filha, ele já estava bem idoso, pouco antes de falecer, e ele sempre falava assim, eu vou trabalhar, não é porque eu preciso, é porque eu gosto, eu tenho paixão de ver minhas plantinhas crescendo, de plantar e ver elas saindo. Então, assim, é isso, né? Então, a gente tem como ser melhor no que a gente está fazendo, né? Denise, eu acho que a gente que atua nessa área do direito no agro, do direito aplicado ao agro, a gente acaba compartilhando dessa paixão também, né? É claro, assim, você também, filho de produtores, eu também, então acaba que esse contato, isso acaba sendo, tem um envolvimento muito grande com o agro mesmo, né? Com o que acontece ali na terra, como você falou, ver as plantinhas. É uma coisa assim que é maior às vezes, né? É. Sabe que eu fico pensando, Lohane, que muitas das vezes o agricultor deveria ter, o maior medo do agricultor deveria ser plantar e não conseguir colher. E isso ele tem medo também, mas ele tem medo de não conseguir aposentar, ele tem medo de ter um problema trabalhista, ele tem medo de alguém tomar a terra dele. E isso tudo a gente conseguiria resolver, né, exatamente se a gente fizesse um jurídico preventivo aí e deixar o Com medo dele lá só para a colheita mesmo, que é uma coisa que não depende totalmente dele, né? que está além, né? Não tem como controlar. Como a Lilian falou, um bom É, jurídico preventivo resolveria, né, Denise? com certeza. Denise, eu amei nosso bate-papo. Eu queria que você falasse aqui um pouquinho sobre o que você tem achado de fazer parte da Ábreda, como que tem sido a sua experiência dentro da Ábreda, como nossa associada aí da família. Então, Lohane, a Abrada foi um presente para mim. Eu, como eu já disse, né, eu era formada em agronomia. A faculdade de Direito, ela não dá muita oportunidade, a gente não consegue ver muito a questão jurídica do produtor, mesmo estando no dia a dia, né? Como eu estou. E aí, eu sempre procurei falar, gente, mas o campo tem tantos problemas, como é que eu vou atuar? Mas eu não tenho formação, né? Não tive na faculdade alguma matéria que me ajudasse a compreender melhor isso.
E aí comecei a procurar, a pesquisar e encontrei a Ábrada. E a Ábrada é uma família, acolhe a gente com muito carinho, né? Todas as pessoas, né, contribuem, a gente tem uma troca de experiência muito bacana, né? Todo mundo tem o grupo da Ábrada, eu tenho uma dúvida técnica, eu mando lá, rápido, aparece lá 2, 3, 4, 10 pessoas para poder me ajudar a solucionar aquele problema. Então, assim, é um carinho, uma gratidão muito, muito bacana, assim, fazer parte dessa família, sabe? Sou muito feliz de ter conhecido e estar fazendo parte da Ábrada. Ah, Denise, a gente é muito feliz também em te ter na Ábreda com a gente, de verdade, viu? Eu vejo seu amor pela terra, eu vejo o quanto é verdadeiro isso, o quanto você. A Gil, a Giovana tá aqui. Gil, super beijo, que bom te ver aqui. A Gil falou: ó, se não quiser sofrer com o produtor, nem entra no agro. E eu vejo É muito verdade. isso. Eu vejo o seu envolvimento, Denise, o quanto você realmente está nessa área, advoga nessa área, por amor a isso mesmo, pela defesa do produtor rural, sabe? O quanto isso é verdadeiro. E eu acho que isso é muito importante, isso faz parte da essência do advogado que atua em prol do produtor rural, né? Com certeza. Se quem não gosta de campo, não consegue compreender, acha que é bobeira, não vem para a advocacia do agro, né? Isso faz parte da gente, né? A Lília, a Giovana, acho que falou aí que a gente sofre com o produtor, e é verdade, a gente sofre com o produtor, a gente sente, é como se fosse, tivesse, né, sentindo na pele o que ele está passando, né? Então é isso que é maravilhoso e que faz a gente, motiva a gente a fazer mais, né? É mesmo, Denise. E assim, é muito bom a gente ter esse espaço de troca, né, dentro da Abra, que a gente está realmente junto, troca ideia, um apoia o outro e sempre com esse conhecimento. E eu fico muito feliz em te ter lá nessa partilha, viu, Denise? É um prazer mesmo. Você é uma referência para mim nessa área de cafeicultura, em agricultura familiar. Então, fico muito feliz mesmo, viu, Denise? É um prazer para nós estarmos juntos aí. Ah, nossa, como eu disse, a alegria e a gratidão é toda minha, né? De estar podendo compartilhar, estar podendo aprender. Eu mais aprendo do que eu acho que contribuo com as pessoas, né? É uma alegria muito grande estar junto com vocês. Denise, e só para reforçar aqui para o pessoal, vou aproveitar esse restinho do nosso tempinho aqui, gente, para lembrar que tem simpósio da Ábreda sábado. A Denise, inclusive, vai estar lá falando sobre cafeicultura, sustentabilidade na cafeicultura, né, Denise? É isso aí. Então não fiquem sem se inscrever, o link está na bio do Instagram da Ábreda. E depois, na semana do dia 4 ao 6 de janeiro, a gente vai ter o curso, a segunda edição do curso Como Começar a Advogar no Agronegócio. Também já está disponível para fazer inscrição. Vai ser um prazer estar com vocês de novo. A gente vai estar abrindo a Ábreda no dia 6 de janeiro para novos associados de novo, para crescer essa nossa família aqui, né, Denise? Que é tão gostosa e tão bom a gente estar junto. E quero te agradecer muito Verdade. mais uma vez, Denise, pela partilha aí, por estar aqui comigo hoje. Gente, obrigada a todo mundo. Eu amei as participações de vocês. Essa live hoje foi super rica, né, Denise? A Gil aqui participando, a Lília, a Adriana, a Daiane, a Kátia, eu vi também comentando, o Júlio César. Muito gostoso essa troca aqui, essa partilha da gente, de vocês compartilhando e comentando aqui. Luiz também, né, Denise? Todo mundo? Verdade. Eu agradeço o carinho de todo mundo, da família, de todo mundo. Gente, muito obrigada. Muito obrigada a você, Lohane, por a gente bater esse papo também. Foi muito bacana. Também gostei muito. Obrigada a você. Foi uma delícia. Que o Adriano tá falando que nunca viu uma mistura melhor de café com alho, igual essa nossa de hoje, Denise. A gente fez dar Quem certo, sabe, a né? gente... Verdade. Gente, muito bom estar com vocês. Denise, muito obrigada mais uma vez. Super beijo, viu? Beijo para todo mundo, gente. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.